Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Ontem, mais uma péssima atuação do time na temporada, empate em 0-0 com a Portuguesa no estádio Luso Brasileiro pelo primeiro jogo da semifinal da Taça Rio. Torneio que conta com o quinto colocado, sexto, sétimo e oitavo da primeira fase do Campeonato Carioca. O Botafogo terminou na quinta colocação e está enfrentando na semifinal a Portuguesa, que terminou na oitava colocação. Lembrando que na última rodada do primeiro turno, o Botafogo perdeu para a Lusa em Volta Redonda por 1-0. Então, até aqui na temporada, 2 jogos contra a Portuguesa, nenhum gol marcado, 1 gol sofrido, 1 empate e 1 derrota. O Botafogo enfrentará a Lusa novamente no segundo jogo da semifinal da Taça Rio, na segunda-feira, dia 27, tendo que vencer para ir à final, buscar o título e se garantir na Copa do Brasil de 2024. Cenário, no mínimo, esquisito para o Botafogo neste início de 2023. Ontem o time foi a campo com o Lucas Perry no gol, na lateral direita o de Plácido, na zaga Adrielson e Cuesta e na lateral esquerda o Hugo, no meio campo Tietê, Danilo Barbosa e Eduardo, na ponta direita Carlos Alberto, como centroavante Tiquinho Soares, na ponta esquerda o Vitor Sá. Com 1 minuto e alguma coisa de jogo, o Botafogo deu indício de que poderia se colocar com força no campo ofensivo. O zagueiro Vitor Cuesta subiu bem ao ataque, construiu uma boa jogada que culminou com uma finalização na trave do Vitor Sá. O Botafogo poderia se estabelecer no campo de ataque após essa jogada, dando um susto na Portuguesa e depois buscando ações coordenadas para vencer a partida. Não foi o que aconteceu, o ritmo não se manteve, a Lusa conseguiu botar a bola no chão, tocar, não levou tanto perigo, é verdade, ao gol do Lucas Perry, mas o Botafogo também não levou perigo à meta adversária. Um jogo ruim na primeira etapa. A defesa do Botafogo, principalmente o miolo de zaga, bem, o de Plácido oscilando pelo lado direito, já vi gente cornetando, vi gente elogiando, natural, ainda não dá para saber o que vai oferecer o de Plácido, porque o coletivo do Botafogo hoje é descoordenado e ele chegou agora, está ainda menos entrosado que outros companheiros. No lado esquerdo, o Hugo oscilando de igual forma também, vi gente cornetando, gente elogiando. E no meio-campo, o Botafogo não conseguia construir. A ideia do Luiz Castro, neste momento, parece ser o 4-2-3-1, com o Tietê e o Danilo fazendo um bloqueio maior no meio-campo e o Eduardo com liberdade para ser uma espécie de 10, mas encostando muito no atacante Tiquinho Soares. Então, também fazendo aquele papel do meia atacante. Na ponta direita, o Carlos Alberto praticamente não foi acionado. Não é que ele tenha jogado mal, é que ele praticamente não foi acionado com jogadas coordenadas por ali. O Eduardo até tentava alguma coisa pelo meio, mas é outro que vai oscilar porque está voltando agora de uma lesão grave. Então foi bem contra o Brasiliense, uma equipe mais frágil. Contra a Portuguesa, já não conseguiu manter o nível que é natural. No próximo jogo, o Eduardo pode vir a fazer também grandes coisas dentro de campo, eu acredito nisso. O Tiquinho tem que ficar saindo da área porque a bola não chega a ele com qualidade e na ponta esquerda o Vitor Sá não conseguia dar prosseguimento às jogadas. É o coletivo que pode potencializar o individual. Isso não acontece no Botafogo e alguns jogadores acabam também não atuando tão bem assim, muito em função das próprias características, mas também muito por conta do coletivo que não funciona já há algum tempo no Botafogo de futebol e regatas. No intervalo, o técnico Luiz Castro resolveu mudar e voltar para o 4-1-4-1. Tirou o Danilo Barbosa do meio e colocou o Lucas Fernandes. Então teria Tietê à frente da linha de zaga com o Lucas ao lado do Eduardo. Na ponta direita ele tirou o Carlos Alberto, pouco acionado no primeiro tempo, colocou o Piazon e na ponta esquerda tirou o Vitor Sá e colocou o Luiz Henrique. É verdade que o Botafogo melhorou na segunda etapa, depois de um dado momento. Então, o Piazon começou, mesmo oscilando também, a querer construir ações pelo lado direito, tocando a bola, chamando aproximações. O de Plácido até apareceu um pouco mais. O Piazon deu uma bola às costas do lateral da Portuguesa, o Yuri, formado no Botafogo, para o de Plácido ir ao fundo, cruzar. O Tiquinho Soares até furou em uma jogada também. E do outro lado, o Luiz Henrique tentando mais os dribles, tentando ser mais incisivo no 1 contra 1 do que vencendo o Vitor Sá. Para mim, o Luiz Henrique hoje já pode ter uma oportunidade no lugar do Vitor Sá
pelo lado esquerdo, o técnico tem que ir testando até que encontre a melhor formação. E no meio-campo, o Lucas Fernandes não fez uma grande partida, mas ele acaba sendo um conector em alguns momentos. Isso faz também com que o Botafogo consiga pressionar um pouco mais o adversário. A Portuguesa ficou na dela, também não tentou sair muito na segunda etapa, mas não deu grandes oportunidades ao Botafogo, que tinha que tentar construir, mas o modo é tão aleatório que até as duas bolas na trave no segundo tempo vieram com jogadas que você observa que não são exatamente treinadas. Por exemplo, numa delas o Luiz Henrique, pelo próprio feeling, foi para dentro, abriu espaço pelo lado esquerdo, o Tiquinho Soares recebeu, conseguiu botar a bola numa condição boa e finalizou. E a bola bateu no pé da trave, infelizmente não saiu o gol. Bela finalização do Tiquinho, que tem qualidade, mas a bola não chega o tempo inteiro, então ele tem também que buscar ações, sair da área e tentar desenvolver de alguma maneira outras jogadas. Já a outra veio com uma jogada que o Tiquinho fez o pivô, tentou rolar para trás, talvez a bola nem fosse para o Lucas Fernandes, mas chegou ao jogador do Botafogo que chutou, a bola deu uma desviada e bateu no travessão. O Botafogo poderia ter vencido o jogo? Sim. Jogou bem? Não, muito longe disso. Um time que não apresenta soluções. E pior, ontem, como a bola parada infelizmente não funcionou, o Botafogo não conseguiu abrir o placar, não conseguiu vencer. Alertei aqui depois do jogo com o Brasiliense. Vamos comemorar, não é todo dia que faz 7-1, não é todo dia que faz 6 gols de diferença no adversário, mas o primeiro tempo do Botafogo foi ruim, muito condicionado pelos gols de bola parada. Lembro aqui, gol com a bola parada aos 6 minutos. Muito bem batida pelo Marçal. A bola chegou bem ao Danilo Barbosa, que cabeceou com qualidade. 1-0 Botafogo aos 6 contra o Brasiliense. Aos 8 o Botafogo estava errando, o Yuri Mamute estava perdendo o gol pro Brasiliense. Aos 10 o Botafogo fazia 2-0 com o Eduardo num golaço oriundo de lateral. Aos 14 aos 17 o Botafogo estava tomando bola nas costas, com o Brasiliense perdendo chances frente ao goleiro Lucas Perry. Depois o Botafogo tomou um gol ainda, fez o 3-1 com o escanteio, gol do Adrielson no primeiro tempo, já no finalzinho, e logo depois teve o gol anulado do Brasiliense, justamente anulado, mas eles estavam dentro da nossa área. Então o jogo foi 7-1, mas o primeiro tempo do Botafogo foi estranho. O segundo tempo foi muito bom, principalmente depois do quarto gol e de algumas trocas feitas pelo técnico Luiz Castro. Ontem contra a Portuguesa, um time um pouco melhor, estamos falando do 8º colocado na primeira fase do Campeonato Carioca. O Botafogo se enrolou todo e não conseguiu vencer. Depois o Raí entrou no lugar do Eduardo, tentando algumas ações também. Não entrou mal o Raí, mas também não conseguiu aparecer tanto, já que o Botafogo estava descoordenado e a Portuguesa toda atrás da linha da bola. De fato, alguns jogadores estão abaixo, estão mostrando menos, outros estão oscilando, outros mantêm uma regularidade, mas eu vejo muito mais problemas na parte coletiva do que na parte individual. O Botafogo, eu falo aqui, precisa se reforçar. Entretanto, para ganhar e jogar bem contra a Portuguesa, contra o Sergipe, contra o Flamengo Sub-20 ou alguns profissionais, contra o Nova Iguaçu, o time que está aí deveria bastar. Se não basta, deveria bastar. Sinceramente, galera, não sou de ficar pedindo aqui saída de treinador, vocês sabem muito bem disso. Mas vejo uma oportunidade neste momento do Botafogo conseguir uma troca, trazer alguém que encontre um sentido em treinar esse grupo para que a temporada seja mais promissora em 2023, com tempo para trabalhar até a estreia na Copa Sul-Americana, no início de abril e também no Campeonato Brasileiro. Não acredito, sinceramente, que o Luiz Castro vá conseguir extrair do grupo mais situações em cima do que ele vem fazendo. O Botafogo tinha marcação alta, pressão pós-perda, bola parada, agora não tem mais marcação alta bem feita, não tem pressão pós-perda bem executada, bola parada vem funcionando, ontem não tanto, mas é algo que ainda funciona e não tem construção. O Botafogo não tem aproximação, o Botafogo não consegue ludibriar os adversários. Fabiano, o esquema com os pontas dá para potencializar. Não temos os melhores pontas do mundo, também não temos os piores e podemos tentar outros esquemas táticos. Vou falar durante a semana com mais calma, com mais tranquilidade. De repente podemos falar sobre um 4-1-3-2, ele pode buscar um meia que abra pelo lado, pelo menos na hora da recomposição não dá para jogar
sem o lateral com o homem aberto dando aquele apoio, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. O futebol hoje é assim, pode procurar em time de Série A, time de Série B, se apenas o lateral joga aberto. É muito difícil. Nós vimos contra a própria Portuguesa, não era um lateral, mas se fosse também teria problemas. Era o Vitor Sá sozinho como um ala. O Botafogo tomou muitos ataques por ali, porque quem joga com um homem só aberto vai tomar dobradinha no mínimo. Então, o Luiz Castro, por mais que tenha dificuldades com os pontas, tem que desenvolver algo melhor para que o Botafogo se proteja e saia para o jogo. Se o Botafogo hoje ainda está abaixo de times que têm muita qualidade, como Palmeiras, como Atlético Mineiro, em termos de potencial para crescer na temporada, o Botafogo tem que estar acima da Portuguesa, com todo respeito, do Nova Iguaçu, do Sergipe e de outros. Muito a ser feito com esse time e eu, infelizmente, não vejo uma progressão com a comissão técnica que está aí, com todo respeito. Durante muito tempo, analisei o trabalho aqui no canal e mostrava, olha, o Botafogo está evoluindo nesse quesito, olha o que foi feito aqui, trazia para vocês com imagem. Quem é novo no canal, pode voltar aqui aos vídeos do Campeonato Brasileiro, início do Campeonato Carioca, Botafogo aproveitando brechas que eram padrões nos adversários, a questão da marcação alta, da pressão pós-perda, da bola aérea, tudo isso se perdeu depois do jogo com o Vasco, não vem acontecendo mais, e o Botafogo não construiu paralelamente um jogo propositivo, aquilo que o Luiz Castro veio para fazer. Se não der para ver isso em um ano e meio, pelo menos a ideia deveria estar aí sendo implementada, mas o que a gente vê é jogador caindo de padrão. Será que é só o jogador? Será que o problema é apenas técnico? Ontem, em menos de 2 minutos, o Botafogo tocou 3 bolas para lateral, direto. Uma do Piazon, uma do Lucas Fernandes, uma do Tietê. É ruindade deles. Eles não sabem jogar, eles tocam a bola para lateral porque não tem qualidade ou porque eles estavam pensando em um movimento e o companheiro que deveria estar na linha de passe estava pensando em outro movimento. Porque não tem uma triangulação, não tem uma aproximação. Quando um jogador pensa em fazer um movimento, o outro está descoordenado, está passando. E a bola saiu para lateral 3 vezes no segundo tempo. Eu acho que no primeiro tempo tivemos pelo menos 1 ou 2 ações assim também. Por quê? Porque não tem movimentação adequada, não tem entendimento e o time já deveria estar mais bem entrosado, coisa que não acontece. O Botafogo precisa tomar jeito dentro e fora de campo, o John Textor tem que estar atento. É claro que até para pedir reforços aqui eu tenho muita responsabilidade, porque o Botafogo está tentando se acertar com os credores, sejam credores trabalhistas, cíveis, o Botafogo está tentando reorganizar o pagamento das dívidas para ir ao mercado e tem que ir, faltam poucos dias para o fechamento da janela. 3, 4 peças, aí depende do scout, depende do André Mazuco, depende do John Textor. O elenco tem que melhorar pensando em Sul-Americana, sequência da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Mas quem está aí já deveria estar fazendo melhor. É isso, galera. A qualquer momento eu volto. Saudações alvinegras, aquele abraço. Valeu, fui!